Fala, galera, muito bom dia, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo aí. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez aí, em pleno carnaval, né? A gente está conectado aqui com 25 pessoas, acho que tem muitos objetivos comuns aqui que nos conectam, né? Então, mais uma vez, agradecer aí a presença de vocês por esses 20 minutinhos aí, quando a gente compartilha conteúdo atualizado, né, de uma forma muito genuína, né, de levar experiências e conhecimentos, a gente acaba sendo agraciado aí com a presença de vocês, tá? Então, fico aqui lisonjeado pelo pleno carnaval, tá com mais de 25 pessoas aí fazendo parte desse bate-papo aí, tá bom? Então, eu vou pedir para alguém só me dar um apoio aí quando estiver entrando o pessoal na sala, se alguém puder ir aceitando aí, eu fico muito agradecido. Se o Wesley estiver aí, Wesley ou quem puder me ajudar aí, eu fico muito agradecido. Tá joia, pessoal? Então, vou dar seguimento aqui, né, no nosso bate-papo, tá? O tema de hoje, pessoal, é cultura e liderança para uma manutenção de alto desempenho, né? Semana passada, né, a gente falou aí também de um tema bastante relevante, bastante importante para o nosso contexto, né? Hoje eu estou trazendo esse tema, né, de cultura e liderança para a manutenção de alto desempenho, porque envolve estratégia, envolve pessoas, envolve processos, envolve o contexto também do cenário da estratégia que a gente viu na semana passada, né? Então, é uma conexão, né? Estou tentando fazer um storytelling aqui para trazer a visão geral da indústria, né, com uma forma estratégica e conectando também os fatores humanos aqui dentro desse processo aqui, tá? Então, pessoal, nesse primeiro encontro aí, né, a gente falou semana passada, aí só fazer um resuminho rápido aqui, né, sobre o papel da manutenção e confiabilidade na estratégia empresarial, né? Tivemos aí 53 pessoas participando, né? Foi o horário também nobre semana passada, né? O horário das 9 horas da manhã, dentro das organizações, e agradeço quem esteve presente no primeiro encontro e está presente também nesse dia de hoje aqui, tá? Falei um pouco da minha apresentação pessoal, né? Falei um pouco do meu programa de mentoria, ok? Trouxe os dados dos participantes, aí até então nós estávamos com 183 pessoas inscritas, né? Falamos um pouco aí da acidentalidade no Brasil, né? Que chamou atenção e eu recebi algumas mensagens inbox, né? Sobre a quantidade de óbitos por dia, né? Que a gente tem no Brasil hoje quando a gente olha o acidente de trabalho. Um pouco sobre cultura, liderança, algumas reflexões sobre algumas imagens aí referente à condição de ativos, né, dentro das organizações, sobre a visão estratégica da indústria, sobre o macrofluxo do PPCM, né, sobre a visão de confiabilidade, que não é somente a parte quantitativa, mas a parte qualitativa, né, a parte de relacionamento, política de gestão de interface também é um advento que acaba ganhando o jogo, né? Falamos sobre tomada de decisões, aí falei sobre o caso do Bochá, sobre o caso do avião da Chapecoense, né? Teve a queda e tudo que influencia aí as nossas tomadas de decisões, né? Trazendo aqui a liderança, né, como ponto de partida para a tomada de decisão. Então esse movimento aí, né, do ser, do fazer e do ter envolve justamente aí como que a gente toma decisão dentro das nossas atividades e responsabilidades no dia a dia. E a visão estratégica também, né, como uma boa prática aqui, olhando não somente manutenção, mas olhando excelência operacional dentro de uma ótica também aí com as melhores práticas de mercado, tá? E hoje nós estamos aí com 212 pessoas inscritas, né? Tivemos 29 pessoas a mais, ou seja, 38,7% considerado aí as pessoas que estavam inscritas aí na primeira leva, né? Então, tem São Paulo aí com o maior número de participantes, né? Depois a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e assim sucessivamente, né? Então, tá muito centralizado aí nas grandes cidades, né? Então, agradeço aí o pessoal que está fazendo parte. O nosso maior público que nós temos conectado aqui são engenheiros, né, coordenadores, né, por segundo, analista, supervisor, planejador, gerente, técnico, especialista, né, diretores também, né, legal o número de diretores aqui que estão participando, inspetores, né,
equipe de base também participando. Então, tem um público bastante misto aqui, desde a parte da engenharia mesmo, dos engenheiros, com coordenadores, gerentes e analistas e especialistas, tá joia? Grandes empresas participando também, né? Acho que trouxe um pouco a semana passada, passo rapidamente aqui só para ver aí a quantidade de players que a gente tem participando desse movimento aqui, né? E aí, pessoal, o que eu quero trazer hoje, né? Liderança e cultura para uma manutenção de alto desempenho. O que é importante, né? A gente, no nosso dia a dia, né? Independente da função que nós estejamos dentro da organização, a liderança ela é uma habilidade que nós temos aí, tanto de influenciar quanto inspirar, né, e guiar pessoas aí para poder atingir um determinado objetivo, né? Que na maioria das vezes, quando nós estamos dentro de um sistema, dentro de uma organização, nós temos que ter os objetivos comuns, né? E esses objetivos precisam estar muito claro, muito bem definido, muito bem alinhado, né? Então, conhecer os objetivos comuns aí, né, faz com que o líder conduza uma grande equipe para esse movimento, né? Não apenas direcionar, mas também gerar estímulos, né, para a própria motivação interna de cada um, né? E criar um ambiente, pessoal, de confiança e crescimento. Tem um dado, né, que fala que 70% das pessoas pedem demissão não da empresa, mas sim do líder direto, né? Essa é uma pesquisa que saiu. Então, guardem esse dado aí, porque isso é importante, né? Porque em algum momento, né, nós somos líderes ou podemos liderar alguns processos, né? A liderança não trata-se somente de cargo, mas sim, né, a forma como a gente lidera os processos no qual a gente está presente, né? Então, trabalhar cada vez mais aí, né, uma visão à frente, de forma bastante empática, tendo uma comunicação bastante eficaz, né, e uma tomada de decisão que envolve os vetores estratégicos da organização. Por que envolve os vetores estratégicos? A gente precisa ter um direcionamento muito claro qual é a estratégia da organização que nós estamos fazendo parte. Com base nessa estratégia da organização, a gente precisa ter uma liderança, né, que seja o ponto de partida para a tomada de decisão. E nós, líderes de processos, de sistemas, de ferramentas, seja qual for a nossa liderança, a gente precisa atender os objetivos estratégicos aí dentro da organização por meio do exemplo que a gente traz, né? Aqui eu trago exemplos de alguns líderes mundiais aí, né? Da parte de negócios, da parte de empresarial, né? Acho que pessoas que se destacaram muito aí, né? Por ter uma visão muito empreendedora, né? Eu trago uma pessoa muito que eu gosto muito aqui, que é o Ayrton Senna. Também sou muito fã do Steve Jobs, né? Personalidades ímpares aí, né? Dentro das características, né? De liderança, de inovação, né? De tomada de decisão, de posicionamento, né? Então, são pessoas que realmente trouxeram aí grandes títulos, grandes méritos, né? Pela forma que lideraram, né, alguns processos, algumas organizações e até mesmo, né, o contexto no qual eles estavam presentes enquanto líder naquelas determinadas situações, né? A cultura, né, é um conjunto de valores e crenças, hábitos e comportamentos que moldam a identidade de um grupo, organização ou sociedade. Cada vez mais, né, eu não sei se vocês têm percebido isso, né, a palavra cultura tem sido uma expressão muito forte dentro das organizações. A cultura forte é a que realmente sustenta os resultados. Diferentemente do que tu ter um movimento, melhorar um resultado, o que sustenta os resultados que a gente implementa no dia a dia é a própria cultura, a própria liderança que é protagonista dentro desse processo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, o porquê que é tão importante a gente se aprofundar no contexto de cultura, tá? Então, a cultura acaba influenciando aí a forma como as pessoas pensam, interagem e tomam decisões. Eu deixo aqui uma dica de leitura, né, para todo mundo que quiser se aprofundar aí sobre cultura, sobre liderança, que é da Caroline Taylor, uma norte-americana, que ela traz aí a cultura através do exemplo, né, o walk the talk, né, aquilo que eu falo versus aquilo que eu faço, né? Então, para quem quer ser líder de fato e ter referências para poder ter alguns insights, alguns aprendizados, eu deixo essa literatura aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala em cultura, pessoal, a ponta lá de cima, né, a gente primeiro precisa identificar os valores que são parte desse contexto que nós estamos. E aí,
identificar os comportamentos, os símbolos, né, e os sistemas, né? Isso é tão importante porque isso é o que forma a cultura, a conexão dos valores com comportamentos, símbolos e sistemas, né? Então, e fazendo uma derivação, né, dessa palavra cultura, tem algo que a gente precisa trabalhar e praticar cada vez mais dentro da esfera técnica, dentro da nossa organização, né? Que são os rituais, né? O que é ritual, pessoal? Rituais de cultura são práticas, cerimônias ou atividades que fazem parte de um movimento, né, de um grupo social, de uma comunidade, né, ou de uma sociedade e que tem significado simbólico e emocional, tá? Então, rituais é muito importante. Então, para cada um que está presente hoje aqui, né, eu vou trazer alguns exemplos aqui de alguns rituais, né, que nós temos aí na organização, né? E aí eu queria que vocês fossem fazendo a consideração aí, né? Onboard, né? Integração de novos funcionários, né? Quais são as empresas que têm uma política, uma prática de receber as novas pessoas dentro da organização, falar sobre as áreas, sobre os sistemas, né? Isso é um ritual de cultura. Reuniões de kickoff de novos projetos, né? Reunir todo o time, comunicar o motivo do crescimento da organização, falar dos novos projetos, né? E fazer essa conexão para que a gente consiga entender, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Então, essa reunião, pessoal, de kickoff aí de novos projetos é... Wender! Obrigado. Essa reunião de kickoff aí de novos projetos é extremamente importante, né? Saber as tecnologias, as inovações, não somente conhecer, mas poder fazer parte por meio da influência, né? Daquilo que realmente é valor para a organização. Reconhecimento e premiação de novos colaboradores, isso também é um ritual de cultura, né? Saber reconhecer as pessoas, né? E ter essas premiações, isso é extremamente relevante, importante, né, para o contexto que a gente fala do fator humano, né? Rituais de feedback contínuo, ou seja, né, é muito comum, às vezes, as pessoas não entenderem que recebem o feedback. Às vezes, a gente está conversando, dando um feedback, né, e aí lá no final, né, da avaliação lá do final do ano, vai vir, não, meu líder não dá feedback, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas é importante, né, que quando inicie uma conversa de feedback, né, traga também essa chancela. O Leandro, estamos passando agora aqui por um momento de feedback, né? Gostaria que tu registrasse que esse é o momento que a gente vai estar falando sobre algumas avaliações, sobre competências, né? Então é sempre bom, pessoal, a boa prática das organizações falem do momento que você está dando um feedback, não simplesmente dê o feedback sem dizer que está dando feedback, tá? Então fica a dica, o hashtag fica a dica aí para a gente poder ter esse aprendizado, né? Porque isso ajuda muito para cada um de vocês aí, principalmente quem é gestor direto e tem feedbacks com a equipe, tá? Leandro, você quer falar agora? Aproveitando o gancho, bom dia a todos aí, tudo bem? Quando você menciona, acho que é a importância de fazer os one-on-ones, né? E aí, quando você vai definitivamente para o feedback ali, um exemplo na companhia que eu estou hoje, você tem a oficial, que é semestral, mas você tem a opcional, que é de 3 em 3. E eu, como Leandro, eu gostaria muito que seja em 3, que quanto mais a gente fala, é melhor, a gente vai se desenvolvendo. Para quando chegar no feedback oficial, onde você vai ter que lançar no sistema, que tem todo um processo aqui de GIS, e creio que nas companhias de vocês também existe um tipo de metodologia para poder você fazer essa medição aí dos colaboradores, cara, não seja surpresa para ele, né? Porque comigo, eu, Leandro, já tive gestores que me trouxeram no dia do feedback algo oficial, surpresa. Falei, pô, mas você não me trouxe isso para eu poder ir melhorando? Aí agora no feedback oficial, que a nota vai para o sistema, que pode impactar até numa evolução do cara ter um próximo passo, e algo que a gente poderia vir tratando ali nos diários semanal para quando eu chegasse no feedback oficial, pô, teve uma melhora, ou melhorou 50%, enfim, né, a gente poder ter essa evolução aí. Perfeito. Obrigado, Leandro, pela tua importante consideração aí. E assim como o Leandro trouxe, pessoal, hoje nós estamos agora aqui com 34 pessoas conectadas, né? Acho que um público bastante expressivo aí. É sempre importante a gente ouvir essas boas práticas, né? E o quanto isso realmente agrega valor aí nas tomadas de decisões e no próprio fator motivacional da equipe, tá?
Reunião de parada geral, né, para nós que somos da área técnica aqui, né, a maioria, a reunião de parada geral é um ritual de cultura, né, a reunião de definição de escopo, de follow-up com suprimentos, a reunião de integração, né, dos prestadores de serviço para realizar a parada de manutenção, né, a caminhada, né, junto com as propostas técnicas em campo, para o pessoal avaliar os serviços, né, então ter um momento e dentro do momento a gente consolida o que é mais importante, né, para criar uma cultura de fato e que realmente tenha uma liderança sendo protagonista desse movimento, tá? Reunião de programação semanal, né, a programação semanal, né, é um dado que eu trago sempre como uma grande importância para nós que estamos no dia a dia, né, saber o que eu estou programando versus o que eu estou realizando, né, saber o nosso nível de maturidade do processo, né? Isso aqui salva vidas, né? Eu digo que a programação semanal, se ela está lá no estágio de 30%, 35%, 40%, e eu programei para fazer 85%, 90%, tem algum problema muito grande aí de maturidade do processo, de liderança, de estruturação, né? Eu digo isso por experiência prática aí que eu vivi dentro dessa minha trajetória, tá? Então, a programação semanal, ele é um indicador meio, não é um indicador final, mas a não realização dele impacta diretamente aonde, pessoal? Em custo, em disponibilidade, né? Em análise de falha, né? Aquela atividade que tu programou e tu não fez, né? Pode ser a falha que acontece no dia seguinte, né? Então, seja um guardião desse indicador aqui, porque ele é extremamente importante. E é um desafio, tá? Porque muitas vezes é um problema que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, né? Mas quem está na tomada de decisão precisa ter um bom nível de assertividade e garantir com que a programação seja feita. Por isso que quando a gente starta aí um planejamento semanal, né, um processo de programação, a gente precisa criar um pacto, né, entre a operação, a manutenção e as áreas adjacentes a esse processo. O processo de análise de falha também é um ritual de cultura, né? Como que a gente orquestra e trata, né, os aprendizados que a gente tem das quebras aí dentro da organização. Ações de responsabilidade social corporativa, cada vez mais, né, é um envolvimento cultural, e eu convido a todos aqui a fazerem parte, né, do movimento que as organizações de vocês já têm, né, sobre atividade social, né? Acho que tem vários exemplos aí, eu sei que tem várias causas que a gente pode apoiar, então empresas que têm causas que apoiam, você sabe que estão trabalhando para a responsabilidade social, isso é muito genuíno, isso é lindo de participar, né? Eu tive a oportunidade de participar um ano atrás, né, de alguns movimentos aí, né, em creches, em escola, com crianças carentes, cara, as pessoas se sentem muito acolhidas e muito abraçadas para quem vai visitar, assim como é em lar de idosos, né, assim como são diferentes causas aqui que a gente possa trabalhar, tá? Então, fica aqui o convite, né, porque tudo isso é cultura, né, a parte social, a parte dos movimentos técnicos que a gente trata, isso acaba alavancando cada vez mais aí o ritual, tá? Como dizia Peter Drucker, né, a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Então, é todo dia, pessoal, é um pouquinho todo dia, ter uma execução que realmente atenda, né, as premissas, né, os critérios que foram estabelecidos dentro da estratégia. Então, quanto mais a gente fazer aquilo que está combinado dentro de uma diretriz estratégica, melhor vai ser o nosso resultado, porque a execução não pode falhar. Não adianta ter uma estratégia com uma execução pobre, né? A execução, a gente precisa ter uma forma muito precisa, né, de liderar aquilo que está sendo desdobrado de um planejamento dentro de um plano estratégico. Então, fica essa frase inspiradora aqui do Peter Drucker para conectar conosco aí dentro desse movimento, né? Nem tanto estratégia, nem tanto execução, mas que a gente consiga conectar as duas coisas e tirar o melhor disso tudo. Aqui eu trago alguns movimentos que eu fiz, né, ao longo da minha trajetória aí, né, trabalhando aqui, né, o controle inicial, né, na foto número 1, aqui, deixa eu pegar aqui o lápis aqui, o apontador a laser. Aqui trabalhando o controle inicial, né, aqui reuniões aqui de grupos de melhoria contínua, estando presente em campo, né, em atividade de frente de serviço, né, aqui, né,
reuniões técnicas de resultado com um grupo de engenheiros, né? Aqui eu ainda tinha cabelo, já foi em 2017, 2018, mas eu gosto de trazer aqui esses exemplos, que é justamente, né, para mostrar a prática, né, daquilo que a gente fala versus aquilo que a gente faz, né? Atividade de inspeção em campo, né, com a equipe de planejamento, com a equipe de inspetores, discussões técnicas aí de resultados, né? Aprendizes do Senai, né, levando para esse pessoal, né, o que é a prática dentro da organização, né? Paradas de manutenção, né? Liderando esse movimento, aquela reunião que a gente precisa compartilhar, falar, tomar decisões, definir prioridades, né? Acho que está presente, conduzindo esse movimento, é muito importante, né, que a gente esteja presente. Aqui, essa foto aqui foi no Chile, né? Trabalhando aqui com o time de Brasil, Argentina, México e Venezuela, né, em projetos corporativos, né. O segundo aqui foi na Finlândia, onde a gente fez aí um comissionamento aí de novos equipamentos, né, operando equipamento, olhando desenho, né, discutindo tecnicamente soluções, né. Aqui embaixo também, né, momento de parada de manutenção no Chile, treinamentos externos aí em company, tenho feito alguns treinamentos aí, né, tanto online quanto presenciais, né. Tenho sido convidado de maneira bastante frequente, né, para algumas palestras, né. Aqui foi no FIPEM no ano de 2024, aqui foi na Dynamox lá no Summit em Floripa, aqui a palestra da Brahman, né, nesse ano que passou agora de 2024, e o evento da Traction em São Paulo, né. Então, trazendo um pouco aqui do contexto, né, pessoal, da prática, da gestão, da liderança, dos resultados, para a gente se fazer presente enquanto líderes, né. E essa frase, para mim, ela é uma frase que ela tem sido um norte, né, para muitas das tomadas de decisões, né. Se a gente não tiver tempo para fazer de maneira correta, quando que a gente vai ter tempo para fazer novamente, né? Então, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Não aquilo que dá para fazer. A gente precisa quebrar esse paradigma, romper essa barreira, porque isso realmente acaba nos conectando aí com a excelência operacional. Eu digo para vocês, né, é um desafio no dia a dia de hoje, né, a busca por disponibilidade, né, e ter que ficar 2, 3, 4, 5 horas a mais para poder liberar um equipamento. Mas eu digo, levem sempre aquilo que precisa ser feito, não o que dá para fazer, né? E acho que o posicionamento do gestor, do técnico, do engenheiro, do analista é fazer o que precisa ser feito, tá? Então fica aqui o meu estímulo aí para a gente trabalhar cada vez mais a assertividade na tomada de decisões, tá? E por que as falhas acontecem, né, pessoal? Aqui eu vou passar essa apresentação depois para quem está lá no grupo de WhatsApp. Problemas de manutenção, né, que nós temos no Brasil. Aqui eu fiz esse estudo aí, considerando grande parte das empresas que eu passei, né? Problemas na estratégia de manutenção inadequada, né? Falta de equipamentos padronizados, né? Falta de programas, né, de limpeza e lubrificação, né? Muito passivo técnico, ou seja, quando eu falo em passivo técnico, um elevado número de backlog, onde a gente não consegue reduzir e aí acaba entrando naquele ciclo, né, de quebra-conserto, né? Tecnologia obsoleta, né? Eu acho que esse é um fator muito, muito importante também, olhando a parte de máquina, né? Quando a gente olha a parte de mão de obra, existe ainda uma alta rotatividade no público de manutenção, né? Percebe-se ainda uma liderança com uma visão muito operacional, né? Focada aí nas atividades mais operacionais, né? A falta de capacitação e qualificação e preparação da equipe, né? Como mão de obra para poder liberar tempo realmente, né? Para a gestão, poder trabalhar naquilo que é estratégico, no feedback. Falta de sistemas ajustados, né? Ou seja, o sistema muitas vezes nasce de uma forma. Depois, para corrigir aquele sistema e não ter os dados para poder tomar decisão, isso acaba impactando muito também, né, na própria gestão dos resultados de manutenção. Então, aqui fica uma visão para vocês, né, que vão receber esse material, que estão lá no grupo do WhatsApp, né, sobre os principais motivadores aí das falhas, né, de manutenção aí, relacionado ao que a gente viveu aí, né, o que eu vivi ao longo dos meus 26 anos, tá? E o que eu gosto de fazer, pessoal? Isso aqui é uma boa prática, é uma dica, tá? Dica 0800 para todos aí. É muito comum a gente fazer um processo de análise de falha, né? Gerar as ações e não implementar as ações, correto? É muito comum isso. A gente reúne as equipes, faz as análises, né?
E a gente acaba deixando pendências, né, das análises. Quando vê, o plano de ação lá está 50%, 60% em atraso. O que eu gosto de fazer sempre quando eu chego numa organização, né, aí os 24 meses ou os 18 meses, fazer um estical, né, de todos os potenciais problemas ou os problemas reais que tiveram dentro daquela organização, né, e fazer um pareto dos 6Ms para dar um direcionamento. Aonde que está o problema aqui do Jonathan, né? O Jonathan vai fazer lá na empresa que ele está, ele vai ver, cara, eu preciso melhorar a parte de método. Já diferente do Robson, que vai olhar e vai dizer, cara, a parte de materiais aqui eu não tenho sobressalentes, o MTTR está muito elevado porque eu não estou com controle de ressuprimento automático, né? Então o lead time, sempre quando é compra direta, acaba ficando muito expressivo, né? Assim como a mão de obra precisa ser qualificada, né? Então, é uma forma que a gente tem de identificar dentro dos M's depois quais são as prioridades, né, que a gente vai tratar, né? Eu não vou tratar as 13, mas eu vou definir quais são as que têm o maior impacto dentro da minha rotina, né? E aí, definindo o que tem a maior prioridade, faz um plano de ação e monitora a implementação e os resultados que a gente tem dentro desse movimento, né? De técnica, de estratégia, de metodologia e de uso de ferramenta. Isso aqui, pessoal, dá uma clareza para quem está na diretoria, para quem está apresentando os resultados para cima, para dizer, olha, o problema do Leandro aqui, da empresa que ele está, né, ele está precisando de apoio aqui para a parte de metodologia. Então, comunicar isso para a gestão, Leandro, por que está acontecendo tanta falha aqui, cara? Aí tu vai fazer uma análise, tu vai compartilhar para dizer, olha, método, pessoal, é o que está pegando aqui na minha organização, ok? E aí a gente precisa ter um entendimento, pessoal, que as técnicas estão evoluindo. Hoje a gente vive aí na quarta geração, né? Cada vez mais aí a preditiva tem sido não a confiabilidade, mas uma fortaleza para poder melhorar os resultados e trazer previsibilidade. Se a gente não aderir, né, às técnicas preditivas, né, a gente acaba ficando um pouco vulnerável ou desassistido para a tomada de decisão. Então, a minha recomendação é que a gente tenha essa visão, né? Aonde que a gente está, né? Quarta geração. O que a quarta geração está trazendo aí? Desempenho, custo e risco, né? Cada vez mais integração de sistema, relacionamento e políticas interpessoais, uma visão integrada, né, sobre confiabilidade, manutenção e gestão de ativos, saber fazer essa grande separação, né? E trabalhar com as premissas que tem dentro da ISO 55000, né? Que é garantir um bom desempenho a um custo controlado com o risco mitigado, né? Então, equilibrar, né, ou achar o melhor ponto dentro desses três vetores aqui é extremamente importante aí para a gente buscar assertividade nas nossas tomadas de decisões, né? Então, todos nós precisamos aqui entregar um bom desempenho, com um custo controlado e que o risco seja uma variável que seja bastante mitigada para evitar grandes perdas da organização, né? Vivemos em organizações, né, onde a gente tem práticas de TPM, Lean Manufacturing, Six Sigma, gestão das NRs, né? Quem aqui não gerencia NR12, NR13, NR10, né? Todo esse processo normativo, troca rápida de ferramenta, né? O SMED também, os procedimentos operacionais padrão, processos, projetos de melhoria, soluções de problema, né? O RCM, que é a manutenção centrada em confiabilidade, que é uma metodologia extremamente expressiva para nos ajudar a entregar bons resultados, né? O FEMEA, que eu gosto muito de fazer planos de manutenção com base no FEMEA e a matriz de decisão do RCM, né? E a gente vive hoje, né, em grande parte das organizações, uma transição da automatização para a digitalização, né? Então, esse é o movimento natural que nós estamos vivendo, principalmente em empresas que estão de ponta, né? Então, a liderança, tanto de quem planeja quanto de executa, precisa ter um bom alinhamento. Se não tiver um alinhamento entre as lideranças, né? Se tiver batendo cabeça aqui em cima, para baixo, vocês já sabem como que vai estar, né? Então, as lideranças precisam estar muito bem alinhadas, né? Para poder buscar o quê? Atingir os níveis de performance que são requeridos pela organização, né? Para poder atender aí a tão requerida confiabilidade e excelência operacional. No final do dia, pessoal, todos nós que estamos aqui, nós vamos trabalhar com quem? Com pessoas. Vamos liderar algum processo, algum projeto,
vamos utilizar ferramentas, vamos ter tecnologias, né? Então a gente precisa o quê? Saber lidar com tudo isso, né, dentro desse contexto de busca de performance, né? E o que que a gente precisa, né, entregar, né? Alta disponibilidade, um menor custo na visão do Life Cycle Cost, ou seja, não é aquisição pelo menor preço, mas aquisição pelo menor custo no ciclo de vida. Né? Ou seja, é um paradigma também, né? A gente levar essa visão para suprimentos, para a organização. E sempre quando eu falo em LCC, eu trago uma visão que tenham boas parcerias com o time de suprimentos. Né? A equipe de suprimento é estratégica. Muitas vezes, né, você trazer um fornecedor que tenha um valor um pouquinho mais expressivo, mas que você vai conseguir mostrar o benefício ao longo do tempo, isso é louvável, né? Isso gera promoções, isso gera resultados, né? Isso gera save no médio prazo. Então, sejam disruptivos, né? Não deixem de levar sempre a melhor condição que vocês têm para poder ter a tomada de decisão, né? Precisamos também, né, que os ativos operem com elevado nível de segurança, né, operacional, que a gente consiga reduzir as falhas, ou seja, ter um maior MTBF, a agilidade no reparo, um MTTR, né? Eu já tive empresas e clientes também que eu tive a oportunidade de ter um bate-papo, onde o foco não era o MTBF, o foco era o MTTR olhando o curto prazo. Tiago, o foco aqui é MTTR, cara. Eu preciso que a galera conserte rápido quando quebrar. Mas como que eu vou treinar a equipe se eu não olhar para o MTBF? Então, por que está quebrando? Muitas vezes eu não preciso ser ágil no reparo, eu posso postergar a falha, né? Então, o que é valor para aquela organização? Né? Como que a gente precisa, né, entender a cultura, né? E aí não tem certo ou errado, pessoal. Tem aquilo que é valor para a cultura. Nessa ocasião específica, o foco era MTTR. Bota todo mundo na sala, treina, capacita, vamos fazer o caminho da falha para poder a galera identificar e corrigir de maneira rápida, né? Também ajuda, melhora. Mas, em paralelo, procura entender por que as falhas estão acontecendo, né? Então, não dá para tratar algo de maneira isolada, né? Talvez no momento tu coloque mais energia no que está quebrando, né, para poder sair daquele sufoco, né? E depois, quando tu começa a respirar, tu começa a fazer uma análise mais sistêmica dentro desse processo, né? Evitar retrabalhos e perdas, pessoal. Grande visão aqui do Lean, né? Quanto mais perdas e falhas a gente conseguir evitar, melhor é para todo mundo. É pela exposição também do recurso humano aí no fator de trabalho. E eliminar desperdícios, né? Não é fazer aquilo que precisa, que dá para fazer. É fazer o que de fato precisa ser feito, né? Então, fica aqui essa visão integrada para vocês aí, né? Nós continuamos aqui com 34 pessoas aí, né? E quando a gente olha, né, poxa, eu estou numa métodos, tem processos, tem sistemas, eu tenho líderes, eu preciso entregar resultados, mas eu tenho pessoas, né? Eu tenho processos, ferramentas, tecnologia. Como que eu integro e utilizo tudo isso? Né? A gente precisa praticar também a empatia e também liderar de acordo com aquilo que a gente tem de objetivo, tá? E alguns indicadores de processo que eu deixo como dica, né, boa prática aqui, né, quando a gente olha para a rotina aí, pessoal, backlog, né, programação semanal, quando a gente olha para os processos, né, análise de falha, planejamento, isso tudo é presente, né, na rotina de quem está conosco aqui, ou alguém que lidera ou alguém que participa desse movimento, né? Então, se tem algum colega que está liderando e você não é o líder desse processo, participe de apoio, né? Porque a pessoa está lá tentando se desenvolver, querendo aprender, querendo conduzir, né? Então, o meu estímulo aqui, né? Apoiem as pessoas, né, que estão lá sendo o guardião daquele movimento, de liderando um processo de planejamento ou de análise de falha, né? Deixe essa pessoa ser a protagonista daquele momento, né? Seja você gerente, seja você coordenador, seja engenheiros que estão conduzindo esse processo. É importante ter o apoio, né, e a chancela da equipe, né, para a gente poder olhar a evolução, né? Custos e despesas, indicadores comum, trivial dentro do nosso contexto aqui. Gestão de contratos, né, processo preditivo, né, as inspeções rotineiras, né, gestão de CAPEX, né, e gestão do processo de NRs, né, processo normativo. E indicadores chaves para
processo, né? Atendimento da programação semanal, taxa de conversão de notas para ordem. Esse indicador aqui é um indicador que ressalta muito bem a importância, né, da maturidade do processo e como que a gente está dando prioridade para aquilo que está entrando na manutenção. Esse indicador ganha jogo, tá, pessoal? Fica aqui essa dica para vocês aí. Olhem cada vez mais para o ciclo de vida da nota, né? É como se fosse um chamado de TI. Pergunte aos PCMs, né? Essa nota aqui entrou quando? Dia 1º de abril. Quando que ela virou ordem? Dia 30 de abril. Qual que é o nível de prioridade? Prioridade elevadíssima. Então tem alguma coisa errada, né? Eu não posso ter uma ordem com prioridade elevada e ter 30 dias para ela virar uma nota prioridade elevada e ter 30 dias para virar ordem. Talvez por uma condição muito especial de material, etc., tudo bem. Mas é importante que a gente consiga avaliar, né, a taxa de conversão desse processo. Backlog, né, sempre em dias. Backlog, a gente faz o quê? Pega tudo que a gente tem de ordens planejada versus a equipe que a gente tem disponível. Um pelo outro é o resultado de backlog que a gente tem, que é a conversão em dias de trabalho. Backlog é sempre dias de trabalho. Disponibilidade, custos, percentual de retrabalho, sempre importante vocês medirem aí o percentual de retrabalho que se tem, né, dentro dos TAG, do sistema ou da própria empresa como um todo, né? Saber aonde que está tendo esse desperdício, essa perca de tempo, né? Ações do programa de análise de falha, acuracidade dos planos de manutenção, percentual de atendimento, aquelas rotas ainda de inspeção sensitiva, termográfica, com estrobo. Sempre importante também olhar para esses 3 indicadores aqui. Como é que está o absenteísmo no meu time? Como é que está minhas horas extras? E como é que está o meu turnover? A gente precisa olhar para esses indicadores aí junto, ok? Aqui eu trago uma boa prática aí, no painel que eu desenvolvi junto com uma grande equipe, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, onde tem a visão da programação semanal, pessoal, esse indicador de barras verdes aqui em cima. Esse indicador, para mim, ele é um carro-chefe hoje dentro do processo, tanto de manutenção quanto de confiabilidade. Porque a variação ou a variabilidade desse indicador, ele diz muito sobre a maturidade da liderança e dos processos que a gente tem, né? Se eu não estou conseguindo atingir o que eu deixei como meta estabelecido, e eu estou planejando, eu estou programando, é sinal que está quebrando muito, né? Agora, será que eu estou realizando aquilo que, de fato, está para ser realizado, né? Pode falar, Elisa. Oi, Thiago, bom dia. Só aproveitando, uma dúvida. Como foi estipulado a meta? A meta é uma boa prática que a gente tem de mercado, né, que é os 85%, considerando Perfeito. que o primeiro passo foi a boa prática de mercado, certo? Depois é avaliando a realidade de cada estrutura e de cada organização. Muitas vezes eu quero ter um indicador desse, mas eu não tenho estrutura para poder trabalhar a programação. Aí eu tenho que ter ser um pouco realista, né? Não, perfeito. Eu uso 85% também, só que eu não cheguei na evolução de reavaliar isso num segundo momento, de acordo com o grau de maturidade, né? Mas beleza. Obrigada, viu? Eu acho que uma boa prática, Elisa, para você avaliar é pegar os teus 12 meses, né, e ver quais foram os outliers, né, e o que você não conseguiu atender, e talvez recalcular em cima daquilo que você tenha. Talvez possa ter um objetivo ainda maior. Tá bom? Valeu. Backlog, pessoal. Aqui uma visão de backlog. Opa. Cara, é o Denilson. Isso, é o Denilson. Eu trabalho na Whirlpool, né, como engenheiro de manutenção. Eu fiquei com dúvida em questão essa planejamento semanal. Eu trabalho da seguinte maneira. Eu vi que você colocou 52 semanas. Como que você faz para chegar nessa quantidade de horas? Porque lá, como que eu trabalho? Eu vejo a quantidade de mão de obra disponível, né, que a gente separou para fazer as manutenções preventivas, e aí a gente faz o plano semanal. E eu não sei se isso é correto, ou tem outra metodologia para você definir quantas horas que você programa durante a semana. Tá joia. Obrigado pela pergunta aí, Denilson. O que eu faço, né, e como que eu recomendo que seja feito? Primeiro, tu trouxe uma visão muito clara.
ter a visão das 52 semanas, né? E separar os pacotes. O que é semanal, o que é mensal, o que é trimestral, semestral e anual. Com base nesses pacotes que você tem lá o total de horas de manutenção para ser realizado, né? Num segundo estágio, você busca o quê? Qual que é o total de horas disponível da equipe que eu tenho para poder realizar as atividades, né, de manutenção. Um pelo outro, você vai ter o quê? A sua visão do teu backlog e a tua capacidade também de execução. Então, a forma que você integra esses dados vai trazer a tua autonomia de execução. Tem momentos que você não vai conseguir atingir os 85%, ou porque programou e faltou material, ou porque quebrou, né, e tu teve que direcionar a equipe para poder realizar aquela atividade corretiva, que ela tem uma voz maior do que a manutenção programada, né? Então, a dinâmica, né, do processo, ela se dá como você comentou aí, é pegar todos os meus planos que eu tenho de forma sistêmica, principalmente considerando aquilo que já está planejado, ok? Backlog eu não posso fazer em cima de ordens que não estão planejadas, somente em cima de ordens programadas, ok? Que é aquilo que eu já tenho material e recurso. E depois eu faço um pelo outro, eu tenho a minha visão de execução. Respondi a tua pergunta, Denilson? Respondeu, eu queria fazer outra. Pode fazer. O backlog, assim, é que a gente está implantando lá, e como que eu faço? Eu pego nossas horas, que a gente chama de sistemática lá, que é o que o SAP gera. Então, todas as manutenções planejadas sistemáticas, ela vem do SAP. Aí eu pego as mãos de obras disponíveis e planejo as 52 semanas. E aí a gente definiu quais são as máquinas prioridade, porque a gente não consegue fazer todas. Aí eu deixo 25% da mão de obra disponível para fazer atividades que vêm de inspeção, vêm de análise de vibração, termografia. Faz sentido isso ou não? Porque a gente não tem muito espaço para talvez trocar de ideia, né? Agora que eu estou entrando em alguns fluxos. Joia, eu vou responder de forma mais objetiva aqui, depois se tu quiser me mandar um zap ali, a gente pode conversar um pouquinho mais, tá? Eu acredito que tudo que a gente conseguir colocar para inspeção, seja sensitiva ou preditiva, em detrimento a qualquer outra atividade, a gente está sendo beneficiado porque nós estamos recebendo uma informação técnica com base em dados e parâmetros para tomada de decisão. Quanto mais tempo tu alocar da equipe para inspecionar, ao invés de corrigir um problema, né, uma corretiva, com certeza a tua gestão vai ter um resultado melhor. Às vezes, né, a gente tem uma limitação de recurso que compete, né? É a mesma equipe que corrige, é a mesma equipe que faz o plano preventivo, que é a mesma equipe que faz a inspeção. Então, a melhor forma que tem, né, da gente fazer isso, Denilson, é definir o que você quer ter e assumir alguns riscos. Né? Eu quero ter dados de informação para ser mais assertivo na tomada de decisão. Com base nisso, eu preciso posicionar minha estrutura aqui a trazer informações de campo com base em relatórios, em coleta de dados, para poder qualificar minha demanda de manutenção para mim poder tomar a decisão. O que eu faço? E aí a gente entra numa outra esfera, que nós não vamos falar hoje, que é a carteira de manutenção, né? Que é a categorização, né? Isso aqui é de semanal, isso aqui é de mensal, isso aqui é de anual. Como que a gente define isso? Mas de maneira um pouco mais objetiva, pelo tempo que a gente tem aqui, eu te direcionaria dessa forma. Ok? Valeu, Denilson. Jonathan? Opa, Thiago. Bom dia a todos. Thiago, eu tenho uma dúvida referente a backlog. O que é que eu entendo? Eu já fiz algumas pesquisas e aí meio que eu terminei ficando ainda assim com essa dúvida. Para eu fazer digamos assim, para eu fazer esse tempo de backlog, eu teria que pegar todas as atividades que estão, isso vindo demandas de plano, demandas de solicitação de serviço, digamos que rota de inspeção, enfim, todas as atividades que envolvam manutenção, isso seria o cálculo do backlog? Todas as atividades que você tem oriundas de planos de manutenção que já estão planejadas e todas as atividades aleatórias que vêm de notas de manutenção que já estão planejadas. Nunca considerar
para o backlog o número de atividades, mas sim o total de horas planejada para a realização daquela tua carteira, versus a quantidade de HH que tu tem no dia, na semana, no mês ou no ano. Ah, entendi. Obrigado pela explicação. Valeu, Jonathan. E aqui, pessoal, um outro radar aqui que foi uma boa prática também, né, dentro de uma engenharia de confiabilidade, né? É importante, né, que a gente conecte os dados de planejamento com os dados de técnica e confiabilidade, né? Então aqui, né, trazendo um exemplo, né, uma gestão corporativa global, né, que foi feito junto com o coordenador do time, trazer sempre uma visão por unidade, né, para quem está no corporativo, né? Quais são as unidades que eu tenho, quantidade de inspeções que é feita dentro daquela unidade. Como que eu defino os graus de criticidade dessas inspeções, né? O que é emergência? Isso aqui ajuda o quê? A priorizar o teu backlog, ok? E o percentual das inspeções concluídas, né? Então, quanto maior o percentual daquilo que eu programei de rota, melhor é, porque eu consigo receber informações, né? Se são aquelas que eu ainda não tenho o sensor online e eu preciso ter um relatório qualificado de alguém técnico para me dizer o que eu preciso fazer, quanto maior, melhor esse número, né? Ter as notas muito bem estabelecidas por unidade, né? E acompanhar, de fato, aquilo que está sendo concluído, né? Olhar também, né, pessoal, pelo modo de falha, né? Eu costumo dizer, né, que quem resolve o problema é quem conhece modo e efeito de falha. Nós não vamos resolver problema ou falha de equipamento se não conhecer modo e efeito de falha. Acreditem nisso, tá? Se a gente não saber se é desgaste, se é vazamento, se é ruptura, né, se é cisalhamento, se é corrosão, qual é o modo de falha presente? Porque o defeito ele se instala onde? No modo de falha. Depois que a gente identifica o modo de falha e consegue visualizar o defeito, a gente consegue propor, de fato, a solução para poder ter uma assertividade aí e eliminar, de fato, aquele problema, né? É importante que a gente consiga também olhar em qual equipamento está sendo apresentado aquele modo de falha. Que aqui nessa experiência eu trago o transportador, né? Depois a correia transportadora, né? E aí é importante a gente olhar também o componente. Qual é aquele componente que está gerando aquele modo e efeito de falha, né? Aonde que está sendo o meu fusível? Aonde que quando eu faço a inspeção eu identifico o problema ou eu corrijo a falha, né? Então, tenham bastante essa clareza dentro da gestão do dia a dia de vocês, porque isso ajuda muito na assertividade aí da tomada de decisão, tá? Temos duas mãos levantadas aí, Jonathan e Denis. Eu acho que o Jonathan esqueceu de baixar a mão, se eu não me engano, e o Denis. É isso, Jonathan? Olá, Denis. É isso mesmo. Olá, bom dia a todos aí. Falando em transportadores, eu participei de uma análise de falha numa indústria que eu trabalhei, e nós chegamos à condição de que a correia não era adequada, então nós melhoramos a condição da correia. Ela tinha uma condição de falha com um tempo razoavelmente conhecido, e depois da troca nós reestudamos esse prazo, e a substituição dela, além da inspeção visual, ela tinha uma data determinada. Então, nós determinamos que, sei lá, a cada 3 meses ela seria trocada, e independente da condição que ela estava, porque ela já estava em fim de vida, então a gente não esperava isso acontecer. E, aproveitando o gancho, depois de 2 anos numa fábrica que eu participei de um startup, de um projeto, nós identificamos atividades repetitivas. Em toda parada geral acontecia isso, ok. Nós começamos a gerar planos com frequência de 1 ano, era um ano, né? E quando eu saí dessa empresa, acho que uns 60% das paradas gerais elas já estavam pré-planejadas. E em outras 2 que eu trabalhei, isso não era levado em consideração, né? E era uma briga constante até, né? Porque abertura de tanques, todo ano vai abrir o bendito tanque. Eu vou ter que montar um andaime. Então, nós criamos essa metodologia e está implantado até hoje, né?
E em outras não houve, não há essa cultura, né? Eu acho que perde-se muito com isso, esquece-se muito de algumas atividades. No meio da parada você lembra, cara, tinha que ter aberto esse tanque, tinha que ter trocado esse revestimento. Isso gasta todo ano e fica na cabeça das pessoas e não é sistematizado. É aí o meu comentário. Denis, obrigado por estar participando e por trazer esse excelente exemplo também, né, pessoal? O que o Denis traz aqui, né, nós estamos falando de estratégia, de definir um intervalo ótimo de manutenção. Manutenção base TBM, manutenção base tempo ou manutenção base condição. Muitas vezes, né, o intervalo pode ser calculado e definir que a cada 6 meses ou a cada 1 ano eu vou trocar aquele componente para garantir X% de confiabilidade daquele sistema, porque a única janela que eu tenho no ano de intervenção é aquela, eu não posso perder aquela janela. Então, isso é muito utilizado, né, dentro de indústrias aí de processo contínuo, que favorecem cada vez mais, né, você conhecer o intervalo ótimo. Né? O que é o intervalo ótimo? É aquele intervalo onde a intervenção se faz necessária, porque você não tem uma janela mais à frente e a falha daquele equipamento vai gerar grandes perdas. Então, obrigado, Denis. Excelente exemplo você trouxe aí, viu? Obrigado. E aí, pessoal, eu deixo uma dica aqui para todo mundo, né? Eu acho que sempre quando a gente pode compartilhar algumas experiências aí, né? Algumas mensagens é importante, né? Primeiro ponto, né? Para todo profissional aí da área de manutenção, entenda bem seu negócio, né? Seja de manutenção, confiabilidade ou gestão de ativos, né? Entender o negócio que você está presente. Muitas vezes a prática certa ou a prática que faz sentido nas suas experiências talvez não se aplique naquele negócio que você está. E aí começa a vir as frustrações, né? Será que faz sentido? Pô, mas todo mundo faz, por que aqui ninguém faz? Aqui ninguém acredita nisso. Primeiro passo, entenda o negócio que você está inserido para evitar futuras frustrações. Conheça as pessoas, conhecer o fator humano, as pessoas que estão nas áreas, nos processos, né? É extremamente importante e relevante para você poder ter êxito naquilo que você quer negociar, aquilo que você precisa de tomar de decisão. Então, entenda as pessoas. Tenha metas e objetivos claros, ok? Metas e objetivos claros é fundamental. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Acho que tem uma frase mais ou menos assim. Então, conhecer as metas e os objetivos é extremamente importante, né, para saber o que você está fazendo e qual o resultado que você está atingindo. Seja realista, ou seja, precisamos ter planos execuíveis, né, que façam sentido para o nosso dia a dia. Recompensar sempre quem faz, né, uma boa prática, né, de reconhecer as pessoas que realmente estão fazendo a diferença no contexto que você está vivendo. Né. Focar no desenvolvimento do time nas habilidades necessárias, né? Não deixe de capacitar, de qualificar, né? De trazer o fator humano, né? Como um foco, pessoal, do desenvolvimento, tá? Isso é extremamente relevante e importante. E conhecer a si próprio, né? O autoconhecimento, ele é poder, né? Então, a gente precisa ir atrás, sim, de conhecimento, né? Fazer qualificações, buscar por certificações. Isso é muito bom. Isso, eu, graças a Deus, tive a felicidade aí de fazer muitos cursos técnicos, né? E poder estar presente aí em diferentes seminários, congressos e palestras. Isso agrega muito valor para o nosso negócio, né? Alguém quer falar? Eu vi que tem 3 mãos levantadas aqui. Ô, Thiago, Denis, Cacilene? networking entraria como uma 8ª dica? O network, sim, é uma 8ª dica, uma boa dica, viu, Denis? Acho que conhecer, talvez, aqui as pessoas e os stakeholders, né, para poder fazer o network é extremamente importante, né? Muito bem lembrado, muito bem colocado por você. E o network, o network, eu costumo dizer que ele não é o contato, né? É a forma que você utiliza a sua rede para poder se beneficiar de algo, né? Positivo, né? Quando eu falo se beneficiar, não é algo pejorativo, é buscar a solução por quem realmente já viveu. Muito bem lembrado aí, Denis. Network pode entrar aí como uma
uma oitava dica aí. Bem, bom dia, sou a Jacilene, tá? Já acompanho o Thiago já tem algum tempo aí, sou fã. Acho que Obrigado, eu sou bem Jacilene. jovem até na área de confiabilidade, trabalhei muito mais com manutenção, mas voltando lá no começo, tudo que você começou a falar sobre aquela quantidade de ações que a gente tem passado um filme na minha cabeça aqui, né? Recentemente eu resolvi ficar um pouco fora do mercado, voltar a beber da fonte, conhecer novas técnicas, relaxar um pouco para partir para novos desafios. Perfeito. E eu acho que é um ponto super importante quando a gente fala de cultura e liderança, é a sensibilidade dos nossos gestores que estão acima, né, dos níveis, né, digamos, supervisão, mais diretoria, gerência. E uma das grandes dificuldades que eu sempre tive pelas empresas que eu passei é justamente essa sensibilização de cima para baixo, né? A gente quer muito que a base faça tudo certinho, tudo dentro do parâmetro, mas na hora, né, grosseiramente falando, na hora que o bicho pega, aí a gente vê, né, umas ações, umas atitudes que não condizem nem com confiabilidade, nem com segurança. Perfeito. E aí a gente acaba gerando esse volume enorme de ações, muita iniciativa e pouquíssima acabativa, né? A gente começa, mas aí justamente não faz esse follow-up. E ontem um amigo meu me pedindo, querendo conversar comigo, querendo fazer benchmark, eu disse, olha, eu estou fora do mercado, mas vamos explorar o que a gente tem aí, né? E aí eu falei para ele, tem que sensibilizar as pessoas. É confiabilidade humana, né? Confiabilidade humana é a pessoa aprender, a fazer treinamento. Isso vai refletir não só nos números de produção, como principalmente de segurança. E hoje a gente já tem também a questão da psicológico, né? A gente vem de culturas de alta pressão, onde a confiabilidade ela é sempre chamada à mesa, mas na hora que tem que acontecer, não acontece. E a gente está sempre apagando fogo. Então, né, é muito bonito no papel, é muito legal, mas na hora que a gente traz para a realidade, e eu, como gestora de manutenção e também engenheira de confiabilidade, a gente sente na pele, né, esse desafio aí enorme, né, que é monitorar indicador, que é desenvolver pessoas. A gente está sempre brigando, né? Na toa que a gente está aqui no carnaval conversando sobre confiabilidade, que é super importante também. Massa, muito bom. Obrigado, Jacilene, pelo teu comentário. E parabéns também pela atitude, pela coragem de dar essa pausa na carreira, né? Olhar para os processos, olhar para dentro e ver realmente o que faz sentido, né? É uma atitude louvável, né? Mas uma atitude que diz muito sobre cada um, né? Aonde que eu tô, o que eu quero, o que faz sentido para mim, né? Eu, em algum determinado momento da minha trajetória, eu dividia com a equipe, cara, tá fazendo sentido. Se não estiver fazendo sentido, pula, sai fora, busca uma nova oportunidade, né? Então, é importante que a gente faça sempre esse check-in, né, para a gente poder avaliar quem sou eu e qual contexto eu estou presente, né? Isso acaba elevando a gente de patamar, né? Precisa ter coragem e atitude, né? E só tem poder quem age. Então, parabéns aí, Jacilene, por mas aí eu vou me esse vender movimento. Um pouquinho, tá? Já estou voltando. Quem precisar de uma engenheira de confiabilidade e manutenção, estou disponível. Pode me adicionar lá no LinkedIn, Jacilene Costa. Tá bom, já pode botar o teu CV aqui no bate-papo se você quiser também, tá? Tá, Fica à vontade. Tá bom? Legal. Luiz Fernando? Pessoal, bom dia. Destacando essas 7 dicas aí, né, Tiagão, o que você comentou, essa número 3 aí eu sempre costumo dizer, né, que é o SDCA, né? Então, já participei de alguns processos de implementação e alguns foi bons, né? Outros tivemos algumas dificuldades, mas o mais importante é quando está padronizado, né? Porque você comentou um ponto bacana aí nas integrações, né? Quando a gente começa com novos colaboradores e quando a gente tem um padrão, né? Quando está todo muito claro, as pessoas já entram no jogo sabendo como que é o jogo, né? Então isso é extremamente importante que o SDCA, né? E outro ponto importante também é o número 5, recompense quem faz, né? Eu costumo dizer o seguinte, né, Tiago? Que
equipe motivada é resultado positivo, né? Então, quando todo mundo se sente importante no processo, e a gente, como líder de manutenção, né, pessoas de manutenção, a gente traz isso, recompensa as pessoas, traz, fomenta, mostra o trabalho pequeno ali, mas a importância que tem dentro do processo de manutenção. Então, isso é gratificante, né? Então, eu estou vivendo um momento assim, né, de liderança na liderança de manutenção, tem um time de coordenação aqui. Então, estou vivendo isso muito na prática, né? Então, é muito bacana, tá? Então, também te agradecer pela essa oportunidade também, né? Primeira terça-feira de carnaval aí, bastante gente falando de confiabilidade. Então, parabéns também, meu Thiago. Te acompanho há um tempo já. Então, obrigado por essa oportunidade, viu? Pô, legal, eu que agradeço, Fernando. Obrigado por estar participando aí. Muito bom. Obrigado pelos comentários aí, tanto da Jacilene quanto do Fernando também. Indo para o final aqui, pessoal, os 20 minutos que levou, 60, né, mas faz parte, né? Eu quero também compartilhar com vocês aqui, né, sobre as turmas de mentorias que eu tenho feito aí ao longo desse ano de 2024, né? Comecei em 2023, já fechamos o ano de 2024. Eu gosto de olhar a evolução, né? 2023 eu estava, 2022 estava com 2 mentorados, 2023 com 5, 2024 passou dos 40 e hoje eu estou com mais de 50 mentorados, né, dentro dos grupos aí. Então, eu quero convidar também vocês, né, a fazer parte do meu programa de mentoria, né? Eu deixo aqui algumas imagens de algumas pessoas que estão comigo aí, né? Eu gosto de reforçar que estou abrindo também, né, a 5ª turma agora, para início agora no mês de março, e aqui vem um ponto muito claro do que o Denis trouxe, né, que é a parte do network, né? Dentro da mentoria a gente tem feito muito network. Tem gerentes que já contrataram planejadores, tem coordenadores que já levaram engenheiros, né? Então, as mentorias têm sido um campo bastante fértil, né, para as pessoas se conhecerem, né, e também buscar, né, novas conexões aqui para poder levar para fazer parte dos seus times, né? Foram 6 recolocados já, né, ao longo desse período do ano de 2024, 4 pessoas promovidas, né? São os indicadores tangíveis que eu trago aí do processo de mentoria em si, né, que são pessoas que realmente estão buscando, estão investindo tempo, e a mentoria não é curso. A mentoria ela é um processo, né, que acelera o teu desenvolvimento, o teu processo de aprendizagem, tá? Então, eu estou abrindo agora aqui a 5ª turma, tá? Eu vou deixar aqui no bate-papo, tá? O link de quem quiser conhecer um pouco mais do meu programa, tá? Clica aí nesse link aí, faz aí a sua pré-inscrição que eu vou ligar, eu pessoalmente vou ligar para cada um para poder explicar como que funciona tanto o processo de mentoria, né, e também com os principais objetivos que a gente tem dentro desse contexto aqui, tá? E aí encerramos aí o nosso encontro de hoje, né, com esse tema aí de cultura e liderança, e na semana que vem, no dia 11/3, né, métodos e práticas para uma gestão eficiente de manutenção. Ok, pessoal? O que eu tinha para trazer para nós hoje, né, nesse segundo encontro com a cultura e liderança para a manutenção de alto desempenho, né, entendo que foi muito bem cumprido, e agradeço aí a participação massiva de todos vocês, tá? E se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, sinta-se à vontade, tá? E se vocês puderem abrir a câmera também para a gente poder tirar me deu o privilégio de tirar uma foto em pleno carnaval com todos vocês aí, né? Eu tô com um copo Stanley aqui, mas não tô tomando cerveja não, tá? Brunão, quer falar, Bruno? Hoje não. Hoje não, você levantou a mão ali, tá bom. Se alguém puder abrir a câmera aí, pessoal, e tirar os prints e me mandar também. Eu acabei de receber umas fotos aqui que o pessoal não sabia que eu tinha cabelo, né? Tá tudo certo. Se a gente puder, obrigado aí para quem poder tirar o print também e mandar para nós aí. Tiagão, prazer nosso, participar desse evento com você. Eu acabei não conseguindo, cara, no primeiro. Eu até entrei, mas quando eu tava na reunião, quando eu entrei, tinha acabado de acabar. Putz, velho. Entendi. Mas muito bom, Faz cara. parte.
teremos mais 3 encontros aí. Obrigado pela presença, viu, Cleves? Tem gente entrando agora também aqui, ó. Os 20 minutos tá levando 1 hora, né? Mas, enfim, acho que esse é o lado positivo, né? Tá gerando bastante interesse, bastante aprendizado aí. E eu fico feliz aí por estar podendo proporcionar esse movimento aqui com vocês. Alguém me manda foto depois aí, tá? Pessoal, Valeu, Thiago. muito Obrigado aí obrigado. pelas dicas aí, cara. Valeu mesmo. Muito bom. Satisfação. Grande abraço.